tem uma coisa na internet que todo mundo ama, essa coisa é vídeo de bicho engraçado. Olha esse aqui, ó, esse aqui. O gato tá comendo brócolis, simplesmente. E num charme. Tem mais um, este outro aqui, ó. Olha aqui. Este tá se acabando na espiga de milho, tá até abraçado nela. Que gracinha. Pera, só mais um. Esse aqui, ó. Este tá comendo a boa e velha ração mesmo, mas olha a pose. Com o pote em cima da barriga. Quem que aguenta um negócio desse? Gente, sério, eu sou capaz de ficar vendo essas coisas aqui, ó, por horas. Mas, ó, atenção, hein? A alimentação dos gatos, assim como de qualquer outro bichinho, é assunto sério, não dá pra brincar. Se liga neste carinha aqui, ó. É o Simba. E ele já teve alguns problemas de saúde por causa de alimentação. Espera aí que eu vou chamar a Carol, que é a tutora dele, para ela explicar um pouquinho melhor pra gente. Oi, Carol, tudo bem? Oi, Thiago, tudo bem e você? Tudo jóia também. E o Simba já te deu um trabalhão, hein, com essa história de alimentação? Já me deu muito trabalho, muito mesmo. Já tivemos até que ir no hospital com ele de urgência. E agora ele tá bem, graças a Deus. O que foi que aconteceu? Ele tava com uma pedrona pro tamaninho dele e a gente teve que correr pra tirar a pedrinha dele. Mas agora ele tá bem. Agora ele tá bem, tá comendo certinho, ele tá bem. Ó, eu quero aproveitar que agora ele já tá bem e quero dar um pulo aí na sua casa pra entender essa história melhor. Posso? Vem sim, ele vai adorar, ele adora as pessoas. Ah, então tá bom. Tô a caminho. Beijo. Já tô quase chegando aqui na casa da Carol, na casa do Simba. Eles moram aqui na Vila Diana, região central de São José. E ó, quero deixar uma dica pra vocês. Não tem nada a ver com alimentação, mas é importante pra você que tem gato em casa, viu? Independente de morar em apartamento, de morar em casa, tela nas janelas sempre, tá? Pra manter os bichinhos sempre dentro de casa e o principal, sempre em segurança. Agora sim, vamos pra casa da Carol e do Simba. Oi, bom dia. Carol? Oi. É o Thiago, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo bem. E o Simba, tá aí? Tá aqui, esperando você. Não tá dando um rolezinho hoje, não. Não, hoje não. Podemos entrar? Pode, eu vou abrir pra você. Tá bom, obrigado. Vem cá. Como é que você tá? Bem, e você? Tudo jóia. Cadê o Simba? Tá andando por aqui. Vamos achar o Simba aqui então, dá licença. Vou deixar ele aqui em casa. Carol, a gente tá vendo ele comendo aqui uma comidinha diferenciada, mas você falou que isso começou depois de um tempo, né? Na verdade, a alimentação dele no início era ração, como Sim, a maioria dos gatos mesmo. Sim, eu não tinha orientação de que eu tinha que dar outro tipo de alimento para ele. Eu até achava que eu não podia, eu achava que só podia dar ração. E aí, como ele não bebia água, só comia essa comidinha seca, ele desenvolveu alguns probleminhas de saúde. Então, Quais problema nos problemas? rins. Ele tem problema nos rins, tem problemas urinários também, já teve que tirar pedrinha da bexiguinha dele. Isso foi comprovado que foi por causa da ração? Sim, da alimentação dele. Mesmo sendo Pelo uma... tipo de pedrinha que deu. Ah, entendi. Fizeram exames na pedrinha que tirou dele e aí foi constatado que foi da alimentação. E você tinha a preocupação de escolher qual ração dar, de repente pesquisar sobre a marca? Sim, eu comprava, assim, a gente fala hoje em dia que é super premium, né? É cara, disseram que era boa e eu dei a vida inteira dele assim. Você tem outro gato? Sim, E tem outro outro- gato come a ração também. Come a ração Quer dizer, também. Não quer dizer então que a ração era vilã, na verdade é um problema do Simba mesmo, uma condição predisposição dele. de gatos, né? Dizem que, depois eu fiquei sabendo que gatos têm predisposição desses problemas de saúde, então tem que tomar bastante cuidado com a alimentação de gato. Eles não bebem muita água, igual cachorro, né? Cachorro brinca, já bebe um monte de água. Eles não bebem, então tem que tomar muito cuidado. E eu não sabia, mas aí depois eu fiz o que eu pude pra ele ficar bem. E isso foi logo de filhotinho. Não, ele já tinha 4 anos. Olha, então ele viveu um bom tempo só com a Viveu, ração. sim. Como é que você identificou então, Carol, que o Simba não estava bem de saúde comendo só a ração seca normal, assim que a maioria dos gatos come mesmo? Sim, ele começou a ter uns episódios de vômitos e eles são muito peludos, às vezes ele vomita umas bolinhas de pelo, mas não eram vômitos diferentes, tinha a raçãozinha toda. Ele começou a fazer xixi em lugares que ele não faz, ele só faz na caixinha de areia. Então eu comecei a achar estranho, achei que era alguma coisa comportamental, mas aí ele começou a sair uns pinguinhos de sangue no xixizinho dele.
Aí eu já saí correndo desesperada e aí era isso, o rinzinho dele começa a cair umas pedrinhas na bexiguinha e aí começa a machucar o canalzinho dele. E aí um dos sintomas do problema renal também é os vômitos. Eu não sabia nada disso, eu só corri com ele pro veterinário. Eu ia te perguntar se você já tinha passado Não. por isso com algum outro bichinho na sua casa. Foi a primeira vez? Foi a primeira vez. Imagina o susto, né? Não, eu fiquei desesperada. E aí a gente saiu correndo e teve que tirar pedrinha de urgência, porque tava machucando. E os veterinários dizem que é muito fácil obstruir o canal dos gatos. Nossa, então porque é muito fininho, é muito pequenininho. Gato é muito delicadinho. Foi em tempo, então. Foi correndo assim com ele. Mas a partir dali, com certeza, você determinou. A partir de agora, eu preciso mudar o tratamento com o meu bicho em casa, né? Foi. E pra trocar a alimentação dele, não foi muito rápido. Demorou 1 ano pra eu conseguir. Jura? Porque é uma transição, né? transição. Não dá pra você fazer da noite pro dia Ele uma não mudança. aceitava. E aí todo mundo me falava, a veterinária também me falava, tenha paciência, ele vai aceitar, a gente vai tentando alternativas para ele se acostumando, porque a textura é diferente, a temperatura é diferente, então para um gato que não está acostumado, por mais gostoso que seja, às vezes ele não aceita muito, e aí eu tive que ter muita paciência com ele. E você precisou buscar ajuda, inclusive, de um veterinário, de uma veterinária especialista no assunto nutrição, né? Sim, Não ele foi. Não, ele foi na nutricionista. Engraçado isso, né? Porque a gente às vezes pensa que a nutrição é só para ser humano. Não é, para bicho tem também, inclusive outras especialidades médicas veterinárias. E no caso dele, que é um guloso... Tá comendo o pacote. Tá comendo direto do pacote. Ele precisou também, né, desse acompanhamento de nutricionista, veterinário ou nutricionista? Nós levamos ele na veterinária nutricionista, ele também é acompanhado por uma médica veterinária integrativa para fazer tratamentos alternativos que precisem. Então foi um ano bem intenso para a gente conseguir estabilizar a saúde dele. E qual foi o primeiro passo que você deu assim, nessa mudança de alimentação para o Simba? Foi diminuir a ração e tentando introduzir a alimentação natural. Foi o que a gente... Foi de primeira, assim. Alimentação natural seria o que exatamente? A alimentação natural é como se fosse um patezinho, mas tem todos os grupos alimentares. Gato só não come carboidrato, mas tem proteína, tem legumes e tem um suplemento vitamínico. Então aqui com uma carninha, proteína, ele tá feliz da gato vida. é muito carnívoro, então aí a gente colocava até mais carne pra ver se chamava mais a atenção dele. Excelente. E ele adora. Ele gosta, visivelmente ele gosta. Então assim, 1 ano pra trocar a alimentação dele, mas é só ter paciência. Pera, não pula esse vídeo aqui não pula, eu juro pra você, isso aqui não é uma propaganda, eu só quero te contar uma curiosidade sobre os gatos. É que isso de muita gente pensar que eles podem comer qualquer coisa, que não vai fazer mal, é porque há muitos anos rola uma historinha por aí de que os gatos são animais tão fortes, tão resistentes que, olha só, tem até 7 vidas. Não preciso nem falar, né? Você já sabe, isso é balela. Como qualquer outro ser vivo, é lógico, o gato tem uma vida só. Mas de onde será que surgiu essa lenda? Aqui no Brasil, o pessoal costuma dizer que o gato tem 7 vidas. Já nos Estados Unidos e em boa parte da Europa, o número é outro, 9 vidas. Mas independente da quantidade, ao que parece, essa história nasceu no Egito Antigo. Lá, naquela época, uma das crenças das pessoas era em relação à reencarnação. Isso também valia para os gatos. Os egípcios acreditavam que os bichanos iam voltar à vida em corpos de gatos por 6 vezes. Na 7ª vez, voltariam como humanos. Daí a lenda que diz que os gatos têm 7 vidas. Mas e o 9? De onde vem? Essa é uma lenda que veio depois, na Idade Média, quando os gatos foram associados à bruxaria. Naquele tempo, principalmente na Europa, muita gente pensava que toda bruxa tinha um gato, geralmente preto, e que esse gato ajudava em feitiços e magias. O povo também acreditava que a bruxa tinha o poder de possuir o corpo do animal por 9 vezes. Daí veio isso de 9 vidas dos gatos. Mas, gente,
Tudo historinha, tá? Nada disso é real. Apesar dos gatos serem impressionantemente ágeis e terem bons reflexos, eles também têm fragilidades. Portanto, precisam de cuidados. Ainda assim, existem gatos bem fortes. Eu vou te mostrar alguns deles agora. Este é o Sam, o Inafundável. Ele foi um gatinho tripulante de navios alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Os gatos eram bem-vindos nos navios porque eles caçavam ratos e alguns marinheiros acreditavam que eles davam sorte. Mas este bichano em específico recebeu o apelido de Inafundável porque ele saiu ileso de nada mais, nada menos que 3 naufrágios. Em um deles, do navio Bismarck, em 1941, dos 2.200 homens a bordo, só pouco mais de 100 sobreviveram. Bom, eles e o Sam, né? Depois de tantas aventuras extremas em alto mar, o Sam se aposentou e morreu no Reino Unido em 1955. A história dele é contada no Museu Marítimo Nacional de Greenwich, em Londres. E tem mais! Por mais que os gatos tenham uma vida só, não é impossível que essa vida seja longa, né? Olha só. Esta é a Flossie. Atualmente, com 27 anos, ela é reconhecida pelo Guinness Book, o livro dos recordes, como a gata mais velha do mundo ainda viva. Ela mora em Londres e em 29 de dezembro vai fazer 28 aninhos. Embora a Flossie seja surda e não enxergue bem, ela está em boas condições de saúde. Mas pode ser que o título dela mude de mãos. Quer dizer, mude de patas. Segundo a dona Laila, tutora da Rosie, esta gatinha está com ela desde que nasceu em 1991, ou seja, há 32 anos. O recorde ainda não foi reconhecido oficialmente, mas independente de qualquer coisa, nada vai abalar a rotina da Rosie na casinha onde ela mora lá na Inglaterra. Os compromissos incluem comer, dormir e usar a caixinha de areia várias vezes ao longo do dia. Ô, vida complicada, hein? Cheia de afazeres. Que inveja! E para você que tem gato em casa, mas nunca pensou na alimentação dele, de repente ficou só naquela questão, ração, a alimentação tradicional, surgem dúvidas, né? Quem vai esclarecer pra gente hoje é a doutora Tamara, que é médica veterinária, especialista em nutrição animal. Doutora, vamos começar falando aqui a respeito de ração. Bora. Ração é vilã? Não. Na verdade, quando a gente fala de gatos, não. Porque a maioria dos gatos, eles têm essa tendência a comer ração. Então, tem gato, por exemplo, que come ração desde bebezinho e aí depois de uma certa idade você não consegue introduzir alimentação natural, por exemplo. Porque ele acostuma. E eles são muito fáceis de acostumar com a ração. E assim, lembrando que a ração também, ela é super completa, né? No quesito, falando agora de gatos, né? Ela é muito completa, então se for para você dar uma comida improvisada, é melhor manter na ração. Diferente de cachorro, então, né? Porque Diferente normalmente de cachorro. o cachorro, você pode dar a ração o tempo todo, mas se você apareceu com qualquer coisinha que não seja ração, ele vai. O gato acostuma com a ração. Com a ração. Por isso que é o entrave que a gente tem da alimentação natural é esse. Porque como eles gostam muito de ração seca, é muito difícil introduzir alimentação natural, porque ela azeda, ela estraga, então a gente não pode deixar ela longos períodos para fora. Então, nesse caso, quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. Então, eu tenho gatos que eu acompanho desde o bebezinho. E aí, esses gatinhos que comem desde pequenininho, tipo, desde os 45 dias de vida, 60 dias de vida, é excelente, porque eles ficam super bem. E tudo bem se eu misturar a alimentação natural com a ração também? Pode ser uma coisa equilibrada? Sem problemas. Assim, a gente sempre fala que essa dieta mista também ela é super possível e ela é super benéfica, por conta da umidade que a gente tem na alimentação natural. Então, a alimentação natural ela é bem mais úmida e é isso que o gato precisa. No caso do Simba, que também é seu paciente, ele teve todas aquelas questões de saúde, pedrinha no rim e tudo mais, justamente porque a ração é seca demais, é isso? Exatamente. Então, a deficiência de ingestão hídrica nos gatos é muito comum. Então, a gente precisa fazer com que ou o tutor espalhe mais águas
pela gato. casa, né? Então, o tutor do gato, ele precisa espalhar bastante fonte de água, estimular mesmo esse gato a beber água de outras formas, ou com a alimentação natural, que também tem bastante água, ou com sachês, que também tem bastante água. Então, isso auxilia na ingestão hídrica desse paciente. Legal. E quando a gente fala de alimentação de gato, o que acontece? Vem um monte de mito, um monte de coisa que a gente não sabe se é real, se não é. Então, quero começar perguntando para a doutora a respeito de leite, que todo mundo fala, né? Que o gato gosta de leite. Gato pode beber leite, não pode? Como é que é essa história? Não, o ideal é que o gato não beba leite. O leite, ele é normalmente... É um mito que todo desenho coloca o gatinho numa tigelinha tomando o leitinho ali, mas não, o leite ele é essencial só para gatinhos filhotes. Então existe um leite hoje específico para gatinhos que, por exemplo, às vezes a mãe morreu e aí ficou vários filhotinhos. Que é inclusive um leite em pó. Isso, é um leite em pó. E aí existe vários tipos de leite em pó que você coloca, você compra em casas que vende produtos veterinários mesmo. Sim. E aí você dilui, é um leite super enriquecido, com várias vitaminas e tudo mais. O que ele precisa de característica nutricional, né? Mas Isso vale a mesmo. gente lembrar que a gente tá falando de leite em pó para gato, não é aquele que a gente Isso. compra no supermercado pra gente, que mistura no açaí, não é esse. Isso, tá? exatamente. E também lembrando que é leite, não é o de vaca também, né? Que Não, a gente dá. O leite, o não. filhotinho, ele quer o leitinho da mamãezinha dele, mamãe gata, né? Isso. O leite, na verdade, o que acontece? O gato, ele tem uma enzima que digere o leite até uma certa idade. Depois disso, o gato não tem mais essa enzima e aí pode gerar problemas gastrointestinais. Então, o gato, ele pode vir a ter vômito e diarreia por conta do uso de leite de vaca, por exemplo. Outra coisa, o pessoal pensa muito também na alimentação do gato, pensa peixe, que também é outra história de desenho animado, que a gente vê o gatinho lá no aquário tentando pegar o peixinho e tal. Peixe pode? Pode. Então, assim, tem muitos donos de gato que usam atum, por exemplo, como uma forma de alimentação úmida para estimular ele a comer. Então, pode ser o atum em lata mesmo. Eu ia te perguntar isso, aquele que a gente compra no supermercado mesmo. Exatamente, esse daí pode ser usado tranquilamente. Lógico, a gente não usa o óleo, né? Então, a gente sempre pega só o atum mesmo. Pode colocar um pouquinho em cima da ração, ou pode colocar só um pouquinho de atum e colocar um pouquinho de água e ele ir bebendo e pode comendo. até lavar um pouquinho esse atum, não pode por causa do Pode, sódio que tem no óleo? Isso, exatamente, pode também. Também é uma alternativa. Uma alternativa. Mas além da latinha, né, que a gente tem o atum, por exemplo, se eu for dar um peixe mesmo, daqueles que eu preparo em casa, posso dar cru, posso dar frito ou cozido, como é que eu preparo? Então, na alimentação natural de gatos, a gente tem várias possibilidades. Então, existe a N cozida para gatos e existe a alimentação natural crua, com ossos e sem ossos para gatos. E aí, a gente entra em várias vertentes aí da alimentação natural para gatos. Então, uma vem dos grandes felinos, né, dos leões que comem aquelas carcaças e não sei o quê. Então, é o mesmo estilo de uma alimentação bioapropriada mesmo para esses animais. E existe a alimentação cozida, que você pode cozinhar para esses animais. Então, o peixe você pode dar tanto cru quanto cozido. Só que a gente precisa fazer um tratamento desse alimento. E o osso é complicado, né? Porque Também. se eu for pegar um osso, né, no caso, sei lá, de frango ou alguma coisa assim, o osso como é que faz? Então, normalmente a gente faz moído, ou a gente tem um cutelo, e aí a gente pica bem com um cutelo, que é tipo uma machadinha, e aí você deixa ele bem pequenininho para os gatinhos conseguirem fazer essa mastigação. Ou seja, preparação, não vai pegar um osso Isso. inteiro lá e dar pro seu bicho comer não, tá? Que isso pode ser bem perigoso. Outra coisa, a gente tá falando muito de carne, afinal de contas, você mesma disse, né? Tem os grandes felinos aí da natureza, os leões, as onças e tal, a gente pensa na carne. Mas o gato come só carne ou ele pode comer legumes, frutas? Então, o gato, ele é um animal estritamente carnívoro, né? Então, a gente precisa que a base da dieta dele seja carne, tanto carne quanto vísceras. Ele pode sim comer vegetais, ele pode comer algumas outras coisas, mas o gato ele não gosta. Então, você vai ver que o gato, ele é
ele é um animal bem diferenciado. Então, eles preferem mesmo as carninhas, as coisas diferentes. Eles não gostam muito de frutas, legumes. Às vezes você pode até triturar um brócolis com um atum, por exemplo, mas eles não gostam muito, não. Caso o gato aceite, o que dentro desse universo aí de fruta e legume que eu não posso dar? Só um exemplo assim, ou dois dos mais importantes. Não dê de jeito nenhum, que pode ser até tóxico pro bichinho. Deixa eu pensar. Eu acho que é os mesmos pros cães, né? Tipo, tomar muito cuidado com uva, carambola, abacate, porque tem muita gordura e aí pode dar problema gastrointestinal. Fruta cítrica também, né? Fruta cítrica também, a gente não é muito ideal usar, né? Então, se o animal precisar de uma suplementação de vitamina C, a gente pode pingar na comidinha ou fazer alguma outra coisa nesse sentido. Ou seja, tudo bem você dar uma misturada aí no que você vai oferecer para o seu bichinho. Pode dar a ração com um sachêzinho, aqueles que a gente encontra em pet shop normal. Dá uma misturadinha aí com alimentação natural também, mas de qualquer forma não faça nada por conta, tá bom? Vai atrás de um veterinário, consulta o veterinário que já está acostumado a acompanhar seu bichinho e a saúde dele vai vir sempre em primeiro lugar. Você também já deve ter ouvido falar na erva dos gatos, conhecida como catnip. Mas será que ela é um alimento? Bom, não exatamente. Se o seu gatinho comer a erva, tá tudo bem. Ele não vai passar mal porque ela não causa vícios, não tem contraindicações, a não ser que o bichinho coma em excesso. Aí pode até causar vômitos e diarreia. Mas o efeito do catnip de verdade não está no gosto, nem nas qualidades nutricionais dele, e sim no cheiro. É que o aroma da erva dos gatos estimula os animais, então eles tendem a ficar mais ativos, mais ágeis e menos ansiosos e estressados. Ou seja, é uma plantinha que pode ser usada para diversão, para facilitar o adestramento ou até para deixar o seu gato mais relaxado. Mas alimento, isso não é. Bom, então agora o Simba tá saudável, tá de barriguinha cheia porque comeu praticamente a entrevista toda, tá felizinho. Vamos fazer uma foto com ele para colocar na nossa galeria pet? Vamos. Então vamos, junta aí, vem cá. 3, 2, 1, X. Antes da gente concluir esse assunto, só vamos reforçar alguns pontos aqui, tá? Não é que a ração seja uma vilã na alimentação do seu pet, nada disso. Na verdade, rações de marcas confiáveis e de qualidade são bem completas, são bem balanceadas e elas atendem às necessidades nutricionais dos bichinhos. Mas os gatos costumam beber pouca água e essa hidratação insuficiente pode sim se tornar um problema. Por isso, a alimentação natural pode ser interessante. Além desses alimentos terem água na composição deles, você vai estar oferecendo para o seu bichinho ingredientes que não passaram pelo processamento industrial que a ração passa. Mas como cada pet tem as suas próprias características, não ofereça nada para o seu pet sem ter a aprovação de um veterinário. E claro, não confunda, alimentação natural não é o resto de comida dos tutores. Agora sim, vamos voltar aqui para nossa galeria pet. Você está querendo aparecer no nosso feed também com o seu melhor amigo, com os seus bichinhos? Então envia pra gente uma foto de vocês, entra aqui no nosso Instagram, @tvcâmarasjc e faz isso. Bom, a menos que você ainda não tenha um melhor amigo para tirar foto bonita, né? Mandar aqui pra gente. Nesse caso eu tenho a solução para o seu problema. Adotar. Dá uma olhada aqui nessas duas fofuras. O Chaplin e o Rabicó estão à procura de famílias amorosas que possam cuidar deles. Os dois são machos, têm 2 anos, estão castrados e vacinados. Se você se interessou, entre em contato com um grupo de voluntários Adote-me SJC. O Instagram deles é este que está aparecendo aí na sua tela. Agora eu e esta bicharada toda aqui, vamos ficando por aqui, mas logo logo a gente volta a se encontrar na nossa galeria pet. Tchau!